Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Age Free Road, um espaço onde todas as idades têm voz e onde a gente desafia o que parece normal, mas não deveria ser. Pelo que escutei em mais de 30 conversas por aqui, o mundo do trabalho precisa urgentemente não apenas de uma mera reforma, mas de uma verdadeira revolução. E, para botar fogo nesse parquinho junto comigo, recebo no episódio de hoje 2 top voices, creators, enfim, grandes influenciadores quando o assunto é justamente o mundo do trabalho. Se você está sentindo que o modelo atual já não te serve mais ou nunca te serviu, essa conversa promete lhe dar munição e coragem para imaginar o novo. E desta vez, ao invés de eu apresentar meus convidados, de tantos são seus prejudicados, tanto é que antes daqui a gente fez um esquenta, um se apresentou e falou, e tinha fita, se fosse fita a gente ia ter que rodar bastante fita. Eu vou deixar dessa vez, vou pedir para eles próprios se apresentarem. Então, Letícia Berger e Alexandre Pelais, sejam muito bem-vindos. O microfone agora é todo de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. Letícia, quer começar? Quer que eu comece? Pode começar, vamos seguir o esquenta. Bora lá. Bom, Fábio, obrigado pelo convite. Letícia, obrigado por estar aqui comigo. Acho que vai ser um papo realmente super interessante, a gente trazendo pontos de vista de lugares da história diferentes para que a gente possa trocar no mesmo momento hoje aqui sobre a transformação do mundo do trabalho. Para quem não me conhece, sou Alexandre Pelais, vocês podem me chamar de Ale, pode chamar de Pelais, como vocês preferirem. Eu sou um professor e pesquisador que dedica a vida ao estudo das relações de trabalho, principalmente sobre a ótica da psicologia do trabalho ou psicologia organizacional, buscando compreender um pouco como se desenha a mudança do significado do trabalho ao longo da vida humana, tanto do ponto de vista de um indivíduo, né, como muda o trabalho para essa pessoa ao longo do seu tempo, e como mudou a história do trabalho ao longo do tempo da humanidade. E aí, quando a gente olha esse segundo movimento, aí entram as organizações, a liderança, a hierarquia, as histórias que a gente ouvia sobre o que é certo, sobre o que é errado dentro do mundo do trabalho. Então, basicamente, eu dedico a minha vida a pesquisar novos modelos de gestão e compreender como é que se dá essa dinâmica entre o ser humano, o trabalho e a sociedade. Minha formação inicial não é nessa área, eu venho da área financeira, da área contábil, trabalhei por muitos anos dentro de organizações tradicionais, muito bem estruturadas, com a estrutura organizacional e hierárquica. Trabalhei na Roger, na Unilever, na Ericsson, na Bayer, e depois de um tempo já trabalhando como executivo, até nível executivo nessas organizações, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma organização que se chama WL Gore, que é considerada a maior empresa horizontalizada do mundo. Uma empresa que hoje deve ter cerca de 10 mil funcionários, sem uma estrutura rígida de cargos e de chefia. E quando eu trabalhei nessa empresa, foi então a primeira vez que eu fui apresentado a um modelo diferente de gestão e pude experimentá-lo e vivenciá-lo e fazer uma comparação de tudo que eu ouvi, sofri e me realizei no passado nas estruturas tradicionais e olhar para essa nova estrutura para ver o que ali funcionava, como as pessoas reagiam a essa estrutura, como tinha gente que se engrandecia demais e como tinha gente que ainda assim se apequenava. E a partir dessa observação aqui eu decidi então sair da área financeira e me dedicar então a estudar, fazendo um mestrado e doutorado na área da psicologia do trabalho. Então, o papo vem, do meu ponto de vista, bastante com esse olhar da psicologia do trabalho. Ótimo, Ale. Eu queria agradecer por estar aqui mais uma vez com o Fábio e pela primeira vez com o Ale, que conheci aqui e já estou admirando. Espero poder fazer mais trocas, mas em suma, eu sou a Letícia Berger, o pessoal me chama de Letícia, de Leti, na maioria dos lugares. Eu sou top voice de carreiras. Sou da geração Z, neurodiversa, então no meu perfil eu falo sobre neurodiversidade e também sobre etarismo, que é o maior assunto que tem surgido em todos os tempos, né? Mas não só isso, mas como a gente pode navegar essa complexidade do mundo do trabalho e interagir quem chegou agora e quem já está aqui há muito tempo. E, claro, fazendo sempre provocações sobre o que podemos mudar para todo mundo poder ser comportado, para que todo mundo se sinta pertencente ao ambiente de trabalho também. Eu sou formada em recursos humanos, já trabalhei como
Tech Recruiter, já trabalhei como HR Business Partner, Head de RH e agora estou também como executiva. O meu maior background é na área de startup, principalmente tecnologia, que foi a segunda paixão e que foi, vamos dizer, a segunda vista, não foi a primeira vista. Demorou um tempo para eu entender a sopa de letrinha, mas hoje não me vejo sem ela. E é isso, basicamente. Acredito que não vou me estender tanto aqui para que a gente, aos poucos, se apresente não só pelo que fazemos, né, mas como a minha geração gosta de mostrar, pelo que a gente é na realidade. Então, aproveitando essa deixa, Leti, o que a Gen Z, hoje em dia, está dizendo, e muitas vezes sem palavras, né, nos comportamentos e tudo mais, sobre o modelo atual de trabalho? Depois, obviamente, também quero ouvir a perspectiva do Alê sobre esse tema. Bom, muitas vezes sem palavras a gente diz que está condenado, né? A minha geração ela é vista como rebelde, né? Aquelas pessoas que falam mais do que escutam. Quantas vezes chega a gente no meu privado falando: meu Deus, como é difícil reter pessoal da geração Z, o que eu faço para reter? Não existe mais lealdade. Existem diversos comentários sobre isso. E é simples, no mundo tudo é pago, e a lealdade, ela também é paga para Gen Z, a gente vê as coisas de uma maneira bem pragmática, bem simples na realidade, de que lealdade você não pode comprar ou forçar, né, é uma troca, e é isso que a Gen Z pede muitas vezes, a gente quer uma troca, a gente não quer um ambiente em que o meu líder esteja nessa posição, nessa altura, e eu esteja aqui, a gente quer ter uma conversa de igual para igual como seres humanos, afinal, não diz a Declaração dos Direitos Humanos que somos todos iguais, né, perante a lei. Então, a gente quer ser tratado como iguais realmente. Claro, o respeito para a gente é muito importante, mas o que a Gen Z sente muitas vezes é que a gente é desrespeitado pela idade, pelo pouco do background e tudo mais. E será que é só o background que conta nesses momentos no trabalho? Será que a Gen Z não pode trazer uma carga criativa, inovadora, um insight que ninguém viu ainda? Então, a minha geração, com esses movimentos de ver o trabalho pelo que ele realmente é, que é uma das maneiras de sobrevivência que nós temos, né? A gente trabalha, troca o nosso dinheiro, o nosso trabalho por dinheiro, e é muito isso para a Gen Z. Ninguém está mais falando sobre, vou escolher carreira apenas por paixão. A gente é bem pragmático também nesse ponto, por ter crescido, né, com uma geração que só pensava em trabalhar e passava pouco tempo com a gente. Então, essa rotatividade, a Gen Z não diz para você, ei, aumenta meu salário, por favor? Não, a gente está muito mais interessado em saber como nós podemos fazer isso acontecer, como nós podemos também ser protagonistas nas organizações, né? Organizações com espaço de diálogo é o que importa para a gente, deixar a nossa contribuição. E quando isso não acontece, a Gen Z não é aquele, como as outras gerações que fica, olha, eu vou sair, hein? Ou nem fala isso. A Gen Z simplesmente ela se retira, ela encontra um lugar que vai dar aquilo que ela está procurando. Então, é uma geração que já nasceu com muitas certezas dentro de si, que para muitos vão parecer, né, que a gente está afrontando o tempo inteiro, mas eu acredito que a Gen Z não está afrontando as pessoas, a gente está afrontando o status quo. E é isso que a gente quer que mude, a gente quer que os modelos antigos, porque nós somos uma sociedade que muda o tempo inteiro, né? A tecnologia aí está para mostrar do dia para a noite, a gente tem aí advento da IA e tudo mais, e porque a sociedade, os sistemas de trabalho são obrigados a continuar da mesma forma que eles eram há 200 anos atrás. As relações não são mais as mesmas, as pessoas não são mais as mesmas, o mundo não é mais o mesmo, porque o trabalho ele tem que ficar defasado. Então, essas demissões, essas trocas de emprego repentina, que todo mundo pensa que ou do nada estava muito engajado, deixou de ser engajado, é o que a Gen Z faz para boicotar o movimento que visa continuar o status quo e, assim, uma estrutura de trabalho que já é defasada para a sociedade que nos tornamos mesmo. Legal. Achei que você ia fazer a pergunta de novo para mim, Fábio. Não, já a pergunta está feita. Eu acho que a minha contribuição vai ser mais positiva se ao invés de eu tentar traduzir o que a Gen Z está dizendo, eu acho que a minha leitura é sobre o que ela não está dizendo, né?
Porque, claro, o movimento que a Leti traz aqui, e ela descreve, ele é um movimento que a gente observa, ele é um movimento macro, ele é um movimento mais distante, mas a gente tem que reconhecer que existem recortes sociais muito importantes ao falar de uma determinada geração, que tem necessidades diferentes, que tem possibilidades de reagir a um determinado modelo de trabalho de maneiras muito diferentes. Então, claro, existem algumas indicações, alguns comportamentos que hoje são atribuídos à Gen Z, mas que, na verdade, são movimentos, comportamentos de toda a geração jovem. Né? Então, a gente hoje, claro, tem essa pressão, porque o jovem de hoje é da geração Z, então o mercado de trabalho vai apontar os canhões para dizer que quem está desafiando, quem está travando o sistema é a geração Z. Mas se a gente olhar historicamente, em 1968, a capa da revista Life era criticando os baby boomers, falando que eles também eram perdidos. Depois você vai para um recorte lá, acho que era 1983, tinha até anotado, 1990, geração X era a capa da revista Time, falando também que era uma geração que estava perdida, que não sabia o que ia fazer para frente. Depois tem uma que ficou bem famosa, essa de 2013, que a capa da revista Time era a geração mimimi, que só pensava nela criticando a geração Y. E agora a gente vai achar diversas publicações questionando a geração Z. Então, a geração Z não está dizendo que ela, como geração Z, tem plena consciência de questionar o status quo revolucionário de todos os 200 anos e tal. Todas as gerações fizeram isso de determinada maneira, porque a juventude já pressupõe essa propensão ao risco, esse confronto à hierarquia, essa criatividade por fazer as coisas de uma maneira que não precisa ser exatamente como sempre foi feito. Então, existe um pedaço de coisas que hoje são atribuídas à geração Z, que a geração Z não está falando. Agora, de fato, a geração Z está falando que o modelo de gestão do jeito que não lhe serve. Mas não é só a geração Z que está falando isso, as outras gerações também estão falando isso. E não tem nenhuma questão de causa e efeito de geração, tem uma questão de causa e efeito do momento da humanidade, um momento em que a tecnologia nos permite trabalhar em outros modelos, nos permite ter, com muitos privilégios, algumas pessoas, possibilidade de ter uma carreira mais empreendedora, mais individual, e não cair no ciclo tradicional daquele trabalho remunerado repetitivo que é representado pelo emprego, né? O modelo mais formal, tradicional da história do trabalho. Então, acho interessante aqui para a gente começar essa discussão, fazer esse recortão, né? E falar assim, tem uma coisa que é a geração Z e tem uma coisa que é a juventude e que é o espírito do tempo. Nós chegamos hoje, como humanidade, questionando o mundo do trabalho. E é interessante esses dois estarem trazendo isso, porque em todas as nossas conversas aqui no podcast, foi se constituindo algo que é comum realmente a essas duas gerações. Né? Por mais que tenham energias e posicionamentos que têm a ver com idade mesmo, né? Um digamos, de mais questionamento, outro mais de defesa, porque é natural no processo do envelhecimento isso, defender um pouco o seu território. O que eu percebo é que essas duas gerações, no que a gente acaba pegando mais essas duas, mas também falei com Y e com X, estão olhando para o mercado de trabalho como um prédio em chamas, e alguns não sabem se vão lá, se ainda vale a pena tentar apagar esse incêndio ou deixar realmente cair para criar algo novo. E eu acho que eu queria, como aqui eu brinco que é o fogo no parquinho, agora vai ser fogo no predinho, né? Na perspectiva de vocês, vale a pena investir nesse momento em tentar apagar esse incêndio ou a gente está num momento que talvez deixa pegar fogo mesmo e daqui a pouco a gente começa a construir algo completamente novo? Como é que vocês veem esse colapso, eu vou colocar até essa palavra mais forte, né, do modelo de trabalho atual, né? Que perspectiva vocês trazem? Uma perspectiva mais, digamos, até condescendente, do ponto de vista mais evolutivo, está acontecendo algo, né? Ou uma perspectiva até um pouco mais provocativa e revolucionária? A gente precisa realmente ter uma ruptura. Eu acredito que eu gosto muito dessa metáfora que você trouxe aí do fogo no prédio, né? E a gente olhando e fala, e aí, ajuda a apagar ou deixa queimar até cair? E acredito que a gente tem que lembrar que tem gente dentro do prédio. Acho que esse é o ponto principal. Seria tentador olhar do lado de fora e falar assim, deixa cair, porque agora vai ser obrigado a subir diferente. Só que vai ter muito corpo lá no meio,
sofrendo durante esse processo. Então, para mim, não existe outro caminho que não seja tentar salvar o modelo, mas atenção, salvar o modelo não significa refazer o modelo como ele é, não é? Salvá-lo desta maneira. Significa interagir com o modelo. Significa você criticar por dentro, você mover dentro dessas estruturas, você influenciar colocando a mão na massa. Então, eu acho que nós temos o convite aqui a colocar uma roupa diferenciada, começar a apagar o incêndio com algum conhecimento específico por áreas que nos coloquem menos em risco, e é importante, de fato, essa metáfora, porque a gente está em risco físico, mental, ao entrar dentro deste prédio, então a gente tem que se resguardar, né? Tem muita clareza em que momento você tentando mudar esse sistema atingir um limite que está te queimando demais, e aí é a hora, de fato, para você sair, mas, sem dúvida, eu acho que a gente tem que investir em mudar este sistema, né? Em salvá-lo do ponto de vista de enxergar o que ele tem, o que a nós nos serve ainda hoje, isso fica, o que não dá, sai, e entendendo que essa não é uma mudança, de fato, rápida, né? Não dá, a gente tem problemas e desafios com relação ao nível das pessoas, o nível de conhecimento técnico das pessoas, legislação, interesses complexos dos países e essa interação com a sociedade, né? Vamos imaginar que tem um trabalhador que entra naquela organização e isso vai para a sociedade. Mesmo se a gente mudasse só o trabalhador e só a organização, a sociedade talvez não estivesse pronta para o que vem de fora. E esse é um exemplo ótimo quando a gente fala do fim da escala 6x1. Todo mundo é maravilhoso, a gente é contra o 6x1, mas quem é que vai abrir a padaria domingo que eu quero tomar café? Então, as pessoas elas se colocam muito no lugar de olhar do lado de fora e criticar um determinado sistema, mas nem sempre elas conseguem se comprometer ao resultado que a mudança do sistema vai trazer para elas. Então, eu estou aqui com o esguicho para ajudar a apagar o fogo e tentar remendar aquilo que dá. Eu não gosto de ir muito para extremos, e eu acredito que a minha carreira como RH me ensinou isso. Então, eu tenho a dose ali da minha jovialidade que quer inovar, e tenho a dose do RH que me ensina, a estrutura do prédio às vezes é muito importante para ele não desabar. Então, eu, como grande fã da Lei de Lavoisier, eu acredito que tudo é passível de transformação. Então, para mim, não é sobre hoje pegar um lado totalmente extremista e vamos deixar queimar, já está acabado mesmo, já está condenado, porque, como a Lê falou, tem muita gente dentro desse prédio. Eu acredito que é importante, primeiro, a flexibilidade, a gente começar a trabalhar em se abrir, né, para as possibilidades, porque o que eu vejo é que há grande resistência a essa mudança. Em gestão de mudanças, a gente fala muito sobre como lidar com a resistência, que é o primeiro passo para uma mudança, né? É lidar com a objeção e com a resistência. E eu acredito que no mundo do trabalho é exatamente isso. Falta tirar, né, essa concepção, até mesmo macro, né, que as pessoas têm de que mudar é ruim. Às vezes mudar além de necessário, mudar pode trazer uma transformação que seja muito mais frutífera para o seu negócio do que você imagina. Então, para mim, é sempre começar a trabalhar primeiro na mentalidade, né, na objeção. A partir disso, como a Lê falou, concordo, mapear, olhar o que ainda faz sentido, o que precisa ser mantido, né, o que pode ser flexibilizado, o que precisa ser alterado. Eu acho que esse mapeamento é o que a gente faz quando entra em uma organização que a gente não conhece e está ali para fazer uma gestão de mudanças, né? Objeção, mapeamento, e lidar com objeção não é só mostrar que, nossa, que incrível vai ser, unicórnios voando quando a gente mudar. Não, é preciso também da nossa parte entender que, independente de transformações no sistema, sempre vai ter um descontentamento. Eu acho que é muita concepção Disney pensar que vai chegar no sistema de trabalho perfeito e ideal. Não, a gente vai chegar no meio termo, né? E sempre vai ter uma parte que vai sair um pouco mais favorecida. Eu acho que esse é um recorte que a gente precisa fazer também. Mas eu sou da opinião que transformar, mapear, e concordo, essa transformação, esse mapeamento, ele não vai acontecer do dia para a noite. Eu acredito que cada pessoa trazendo a sua contribuição, e é o que a minha geração, ou até mesmo eu vejo
profissionais de outras gerações estão trazendo agora é voz ativa para as coisas. É fato que hoje a gente tem muito mais espaço e local de fala e também de atitude para protagonizar ou promover essa mudança. Então, eu acredito que cada um fazendo a sua parte, mesmo que seja com o esguicho que o Ale falou, a gente chega mais longe assim do que ficar todo mundo, não vou mudar mais nada mesmo, então não vai ser nada do jeito que eu quero. Eu escuto muito isso de tanto profissional, eu falo, calma, não é assim, sabe? Uma transformação em um modelo que está aí tanto tempo, ela só vai ocorrer se ela também começar a ser um pensamento coletivo com atitudes individuais. Então, não sou a favor aí de estar queimando prédio. Eu acredito que tudo é passível de salvação, de transformação e de mudanças positivas, né? Tirar o que é bom disso e o que não serve, a gente coloca ali no cantinho onde pertence. Vou fazer só uma complementação aqui, Leti, pelo que você falou, porque acho que vai nos ajudar quando você fala, né, das forças de resistência e tal, toda mudança, para ela ser realmente efetiva, ela demanda uma redistribuição das concentrações de poder. E é isso que está em jogo, né? Na hora que a gente olha o sistema, ela vai passar por movimentar eixos de poder que estão há tanto tempo colocados que eles já se misturaram com a identidade das pessoas que usam os eixos de poder. Então, movimentar os eixos, para essas pessoas, significa movimentar a sua identidade. Então, é algo muito delicado. A premissa de saída já é que ele é contra, né? Porque ele não consegue sequer, ele ou ela, não consegue nem entender aquele movimento. Então, de fato, a gente não passa por uma transformação do mundo do trabalho que vai ser com leveza, ela realmente vai trazer cicatrizes, vai ter gente que vai estar agarrada no seu crachá, no seu carro da firma, naquele estacionamento mais perto do prédio, que são símbolos de status que foram construídos para mostrar que aquela pessoa tinha um determinado valor e aquilo colou. Na hora que eu começo a quebrar esses eixos da estrutura hierarquizada tradicional, essas pessoas começam a ter o que a gente chama até de insegurança ontológica. Ela já não sabe qual é a razão de ser dentro daquele lugar, porque o trabalho foi e ainda é um eixo muito central, né, do espírito da humanidade com relação ao significado que a gente traz. Então, a gente parece que é uma discussão de negócios organizacional, mas ela é uma discussão sobre o ser humano se enxergando em algum lugar, né? Por isso que é mais difícil. Exatamente, por isso que é tão difícil lidar com essa objeção, porque ela às vezes parte do nosso core mesmo, da nossa identidade. Então, é bem uma dupla de organização e quem a gente é. Por isso que eu falo que parte do pensamento coletivo, mas também muito do individual, né? Se cada um colocando a sua mão, a sua contribuição também. Essa é a parte que é mais, vamos dizer, tricky desse relacionamento do ser humano com o trabalho em si. E é muito interessante essa conversa indo por esse caminho, me interessa profundamente, porque a gente está falando de um processo de evolução de identidade. E todo o processo de evolução de identidade existe com 3 coisas que acontecem concomitantemente. Uma delas é algo que se mantém ao longo da jornada, você não evolui a identidade rompendo com tudo do passado. Então tem algo que se mantém, é preservado, tem algo que é incorporado, que não existia, e tem algo que precisa ser deixado para trás também. Estou simplificando muito o processo, porque senão a gente vai virar aqui 3 acadêmicos conversando, ninguém vai querer nos escutar, né? Mas acho que isso vem, né, também dos meus estudos em biologia cultural, com Maturana, etc. Mas eu estou trazendo aqui de uma forma mais didática, porque eu queria, né, brincar aqui com vocês nesse momento, e se vocês pudessem escolher alguns aspectos, né, eu acho que tem muitas coisas a se fazer, mas é como se fosse escolher alguns aspectos mais potentes, né, estrategicamente potentes, para que essa evolução fosse de alguma forma alavancada, essa evolução de identidade da organização, do modelo de trabalho, da forma como a gente se relaciona com o trabalho nas nossas vidas. Alguns aspectos que vocês manteriam, pelo menos aqui, faz sentido permanecer nesse processo de evolução de identidade. Alguns aspectos, eventualmente, que vocês acham que precisam ser incorporados, que eles não existem, ou que eles estão existindo ainda em pequena escala, numa quantidade ou numa frequência inadequada, e alguma coisa que, eventualmente, precisaria ficar para trás. Fala, não, isso daqui já deu, valeu, Iemanjá, devolve para o mar a oferenda, porque já cumpriu o seu papel. Eu sempre falo assim, nessa lógica, assim, a gente não deve demonizar o passado, né? Se por algum motivo a hierarquia, comando e controle ainda existe, é porque ela teve muita função e contribuiu muito para um modelo que era
pré-industrial, se organizar, sistematizar, ter escala, e tudo aquilo que de bom, né, a gente produziu e gerou. Mas talvez, nesse momento, né, aquilo que foi muito útil já não está mais sendo. Então, né, ajudando aqui vocês ganharem tempo, vou repetir a pergunta, né? Então, o que vocês manteriam, em alguns aspectos, né, não precisamos, né, uma aposta melhor, isso aqui, se colocar aqui, isso aqui a gente não pode deixar de lado, a gente deve continuar fazendo isso daqui, na nossa evolução de identidade é essencial que se mantenha. Aquilo que vocês trariam como um novo elemento, e eventualmente aquilo que vocês acham que precisa desapegar. Muito bem. Bom, eu acredito que primeiro, vamos começar com o que pode ficar, vai. Gostei da tua fala aí, falando do super controverso, claro, né? Se colocarem só esse recorte, a gente vai levar muita porrada, né? De a gente dizer que o comando e o controle tem o seu valor, ou teve o seu valor, né? Porque de fato tem e teve, né? Se a gente pega a história da administração científica, quando ela é criada e tal, o planejamento era fazer a otimização da massa produtiva, né? Conseguir produzir mais rápido em menos tempo, permitiu que as pessoas ganhassem mais dinheiro, né? Houve aumento de salários, houve redução da carga horária, mas houve a completa despersonalização do ser humano dentro da sua atividade. Então, a gente conseguiu, talvez, melhorar um pouco a estrutura técnica da produção, mas a gente acabou mexendo muito com o lado subjetivo e com o psicológico das pessoas, né? Tanto que originalmente, né, não era nem calculado por ser humano, era por braços e pernas, né? O que partes eu preciso para uma determinada produção. Então, eu acho que este interesse na qualidade da produção, da entrega, na previsibilidade do compromisso, e acho que a manutenção do compromisso, essa disciplina, esses processos, são algo que devem ser mantidos. Não do jeito que é, digo conceitualmente como é. Porque, interagindo com muitas empresas flexíveis, um grande mal-entendido de grande parte delas é pensar que porque somos flexíveis não devemos ter processos. E ao não ter processos, a comunicação é absolutamente falha e as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Então, tem aquela febre da startup, mesmo todo mundo faz tudo, mas ninguém faz nada. O cachorro, né, de 2 donos passando fome. Então, acho que estes processos, esta disciplina, este compromisso, essa clareza do que vamos entregar é muito importante de continuar. Acho que o que tem que ficar para trás, sem dúvida, é a estrutura de poder que ela é oferecida da organização, né? Quando você olha uma pessoa num determinado ranking hierárquico e você já pressupõe que aquela pessoa tem poder de controlar o tempo, a produção, a decisão, o projeto, o salário, tudo da vida de um outro indivíduo, isso é uma imposição da heteronomia que faz com que aquela pessoa, mesmo adulta, mesmo capaz, vá se apequenando, vá se encolhendo, e ela acaba virando uma pessoa que aceita essa opressão como forma de produção e, sem notar, ela se acostuma com aquilo e talvez ela não consiga nem recuperar. Então, para mim, isso é algo que tem que ficar, de fato, para trás, né? É um aprendizado muito perverso de você ensinar e acostumar uma pessoa a agir sob comando, sob ordem. Essa pessoa, ela entrega a sua autonomia natural humana e depois ela tem muita dificuldade em recuperar, mesmo que ela verbalize, né? Não quero mais ter chefe, quero fazer do meu jeito, ela não consegue, ela não sabe mais criar essa pressão, porque a gente, desde pequeno, inclusive, até na hierarquia familiar ou social, de qualquer outra estrutura, a gente é acostumado a estaciona, guarda a criatividade, a curiosidade, a autenticidade e foca na disciplina e obediência. E aí a gente fica um pouco atrofiado. Então, isso, de fato, tem que ficar para trás. E o que tem que entrar, então, para substituir isso que fica para trás, é o diálogo, é o respeito, é a inclusão das pessoas no processo decisório. Claro, temos pessoas com nível diferente de conhecimento, de maturidade, de interesse pela organização, portanto, não é todo mundo incluído em toda a discussão o tempo inteiro, isso seria uma grande perda de tempo, mas a gente deveria identificar quem são as pessoas mais interessadas, com maior capacidade de colaboração, ou que serão profundamente afetadas por determinadas decisões de negócios e trazê-las em algum nível para essa discussão. Então, essa inclusão, essa distribuição de poder, para mim, é algo que tem que começar a entrar, claro, com respeito, com cuidado, com muita clareza e com muita transparência. Legal. Leti? Bom,
O Ale tocou num ponto que eu gosto muito, que é falar sobre as instituições sociais que guiam nossos parâmetros desde quando a gente conhece o mundo pelo que é mundo. E eu sempre falo dessas instituições em qualquer oportunidade que eu tenho, que é família, religião, trabalho. E eu acredito muito que o mundo do trabalho também a gente não pode olhar só para o mundo do trabalho e esquecer as outras instituições guiadoras e formadoras da nossa vida, que também estão aí para dizer, ei, hierarquia, distribuição de poderes. Você olha para dentro de uma igreja, para uma assembleia, você vê claramente uma hierarquia, né? Em alguns momentos chega a ser até divino. Eu que frequentei diversas religiões vi isso com bastante frequência, mas também o nosso modelo escolar, o nosso modelo familiar e tudo mais. Para mim, eu sou uma grande crítica do modelo educacional, porque eu acredito que, como o Ale falou, forma a gente para a disciplina, não forma seres pensantes que são respeitados pelas suas individualidades e não nos ensina a acolher as nossas individualidades. Eu, como uma pessoa neurodivergente, falo isso. Há sempre uma exclusão de uma pessoa que nossa, essa pessoa, ela sabe tudo de história, filosofia, vai super bem nisso, mas ela vai mal em matemática, então ela não é um bom aluno. Então, a sociedade, ela realmente vai fazendo esse recorte desde o início e nos incentivando a ficar dentro de caixinhas, a perder a nossa individualidade, pelo bem do que a sociedade tem como o correto. Dentro do ambiente de trabalho é só um reflexo disso, né? É claro que a gente vê uma hierarquia totalmente, vamos dizer, presa, eu ouso dizer que é presa, raramente tem mudança, se a gente for olhar para as cadeiras de C-level, raramente muda, raramente uma pessoa vai ter uma ascensão que começou ali do operário, do baixo para chegar ali em C-level, então a gente tem as coisas muito engessadas atualmente, então eu tiraria esse engessamento, eu daria a possibilidade de mobilidade, e outra coisa tentar parar de melhorar as fraquezas das pessoas e começar a meio que destacar no que as pessoas são boas. Eu acho que, como o RH, a gente muitas vezes gasta muito tempo treinando pessoas em uma habilidade específica que aquela pessoa não tem aptidão para ter, e é uma perda de tempo e dinheiro. Por que não a gente parar ali e dar ferramentas para ela melhorar ainda mais as habilidades que ela tem aptidão? Por que a gente não pode ser esse agente que chega ali e incentiva essa pessoa, sabe? Então, também saber apreciar essa diversidade e como essa diversidade é boa para qualquer organização, né? Se você é feito, claro, batendo na tecla que o Ale falou, de maneira cuidadosa, um ambiente mais colaborativo, mais horizontal, em que você tem essa característica de estar ali meio que incentivando, destacando as características positivas dos indivíduos, o que você pode gerar a partir disso? Eu acho que a hierarquia, ela se mantém muito pelo fato de realmente atacar a nossa autoestima, sabe? Não importa em quantas coisas que eu seja boa, se eu não sou boa naquilo, eu não sou boa em nada. Eu acho que vem muito desse lugar, muitas vezes. Então, eu manteria documentações. Eu trabalho com gente de TI e tecnologia em startup. Pense em pessoas que acreditam que não precisa existir processo. O processo é o que a gente faz na hora. E não é bem assim. Nenhuma organização funciona à base do improviso. Então, documentação é importante para um projeto, mas também é importante para uma organização. Quais que são os nossos guidelines? Gente, uma coisa para mim que é muito importante que vocês vão pensar, a menina de 24 anos com um RH dos anos 90 na cabeça, mas é saber os valores, a cultura da empresa e ter isso bem escrito, sabe? Eu não consigo trabalhar em uma empresa que não tem isso bem escrito, porque se não dá match com o que eu tenho como valor e cultura, não faz sentido eu estar ali. Então, assim, se não escreve nem o valor e a cultura, quem dirá os outros processos? Essa disciplina para processos, para documentação. E creio que precisa existir uma disciplina maior para reskilling, upskilling, treinamentos que façam sentido, não só workshops, trazer uma palestra, não. Colaboração, porque às vezes a gente traz uma palestra, sei lá, câncer de mama, que dá ali meia dúzia de informações, mas não traz a participação dos colaboradores. Não me adianta de muita coisa, muita gente nem vai reter a informação. Então, esse tipo de coisa,
eu tiraria, né, como eu falei, eu voltaria a trazer a individualidade do indivíduo e destacar isso, porque hoje a gente somos coisas, somos cargos, e eu acho que a primeira coisa que a gente precisa parar de fazer é nos descrever como coisas e cargos. Eu sempre falo de uma dinâmica que eu participei na especialização de RH, que falava assim, fale, hoje se apresente, mas não diga o que você faz e qual é o seu cargo e em que empresa você faz. Tenta se apresentar fazendo isso. E aí foi um grande wake-up call que eu tive de falar, cara, eu não sei me apresentar sem falar o meu cargo e em qual empresa eu trabalho, como que eu me apresento. Eu não lembrei dos meus hobbies, eu não lembrei nem da minha cor favorita. Então, isso diz muito sobre a sociedade em si e o mundo do trabalho como está, né? A gente não consegue nós mesmos temos dificuldade de se perceber como pessoas e de saber nossos desejos e os nossos sonhos e entre outras coisas. Então, eu começaria por aí. Muito legal, até brincando aqui, né, na forma de nós mesmos nos apresentarmos, né, ninguém aqui falou, eu sou pai de trigêmeos, não sei o quê, né? Exato, só falou da carreira, eu acho De que maneira é isso. inconsciente, a gente vai para o crachá, vai para um lugar linkediano, né? Brincando aqui, Exatamente. porque a gente vai falar do mundo do trabalho, então tem Exato. todo um ritual de apresentação, os códigos que a gente segue para poder se inserir nessa conversa. Muito interessante a provocação. Eu queria convidar os dois agora para usar um lugar de representantes geracionais, né? Vocês dois têm idades representativas aqui do ponto de vista de Gen Z e X, né? E desde esse lugar, o que vocês acham que pode ser um papel específico, né, de cada uma dessas gerações na construção desse modelo aqui que vocês, de alguma forma, desenharam juntos aqui com esses aspectos a serem mantidos, aspectos a serem incorporados, aspectos a serem, de alguma forma, desapegados? Tem um papel específico que você sente, alguns papéis específicos diferentes quando a gente olha para essas diferentes gerações? Quer começar, Leite? Pode você para eu tomar um fôlego. Também vou tomar, mas todo mundo toma um fôlego, os ouvintes tomam fôlego. Não, tá ótimo. E a gente respira juntos aqui. Eu acredito que eu tenho 50 anos, né? Então, geração X, eu acredito que hoje, com a experiência que essa geração tem, e, novamente, né, um recorte muito enviesado pela minha própria experiência e tal, é uma geração que tem a possibilidade de conseguir interpretar o trabalho ao longo do tempo, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15, então tem 35 anos de sofrência para você poder olhar diferentes culturas, como você reagiu naquele lugar, o que você pensou que não serve mais, o que você não pensava que agora você pensa, como é que isso pode ir evoluindo. Então, essa é uma geração que tem muito a contribuir com a escuta ativa das demandas de mudanças para o mundo do trabalho, mas conseguindo trazer um senso de equilíbrio, no sentido de não deixar vencer o discurso do desalento, da desesperança, de que está tudo horrível. E isso eu vejo que algumas pessoas dessa geração talvez não estejam conseguindo fazer por um certo pessimismo, né? Até na semana passada eu fiz uma postagem sobre, né, cujo título era "O mundo é dos despertos", mas por que está tão difícil a gente acreditar nisso? O volume de informação é tão grande, os exemplos que aparecem são tão extremos e negativos, as vozes que falam bobagem gritam tão alto, que você olha para o lado e às vezes você vê um exemplo, você fala, agora sim, gente, vai dar certo, ao mesmo tempo te puxam para cá, e você fala, pelo amor de Deus, vem logo o meteoro. Então, está um movimento extremado de sentimento. Eu acho que as pessoas da geração X, elas conseguem ainda ter essa visão com esperança, ainda navegando em um trabalho que não as expeliu completamente, por causa do etarismo, então, né, com 45, 50, que a pessoa hoje começou a sofrer esse limite, as pessoas mais velhas já sentiram isso com mais peso, e o próprio mercado tentou corrigir também, e agora abre novas conversas. Então, acho que a principal contribuição da geração X é um olhar de experiência no sentido de entender que o trabalho precisa mudar, mas entender que não dá para mudar tudo de uma vez, né? Tem que sair da defensiva de não mudar nada,
mas também não precisa ir para o outro lado com a consciência, né, de que não dá para mudar tudo. Então, ajudar um pouco a guiar esse meio do caminho. Bom, bom, falando sobre Gen Z, eu gosto de aproveitar o hype de certas coisas. Então, se a gente está incomodando, eu quero mais é que a gente continue incomodando. Eu acho que esse incômodo, em alguns livros de filosofia e sociologia fala, novas ideias nascem através do incômodo. E é exatamente isso, né? A minha geração, ela chegou com esse fôlego, a jovialidade, ela vem com esse fôlego de incomodar. E esse incômodo não é mais feito despercebido, ele é intencional, ele não está sendo mais feito assim, ah, não, isso é coisa da geração, eles não percebem. Não, muitas vezes é intencional, sim, a gente deixa o outro, muitas vezes, desconfortável com essa intencionalidade já bem esclarecida. Eu acredito que tanto a minha geração quanto as outras gerações que também querem ver uma transformação, elas deveriam muito também pegar esse fôlego da Gen Z, sabe? Eu acho que quando a gente junta a Gen Z com outras gerações no ambiente, isso tem acontecido de maneira mágica, de algumas coisas das outras gerações ter um despertar e falar, cara, até que eles estão sendo assim, tem certo sentido no que eles estão falando, tem certo sentido no que eles estão reivindicando. Então, eu acredito que esse é o poder de chegar uma geração nova que está incomodando intencionalmente para dentro de um ambiente. Eu acredito que esse é o nosso papel, como eu falei, né? Vá lá ler primeiro para eu dar um respiro. Eu acho que a Gen Z é o respiro para as outras gerações nesse momento. Então, lembrar, às vezes eu trabalho com pessoas mais velhas também, eles falam, nossa, você me lembra muito quando eu era jovem. E por que isso é tão positivo, sabe? Às vezes a gente deixa passar despercebido, mas é muito positivo ter uma geração mais jovem que está te lembrando de quem você costumava ser e olhando as reivindicações que você também queria ter feito e ampliando a sua voz para isso. Eu acho que eu vejo muito a Gen Z como um trampolim para as outras gerações, de tipo, a gente segura vocês, porque é uma geração que já vem mais ali com a colaboração, né? Com um ambiente mais colaborativo, mas entre pessoas a gente é mais colaborativo também, a gente fala assim, ei, você, geração X, geração Y, quer pular? Eu te ajudo, sabe? Eu vejo muito esse papel da Gen Z, incomodar, trazer essas pautas mesmo da sua maneira única, mesmo que seja com memes. E como o Ale falou, que tem o lado, né, que é muito pessimista e muito otimista, tem isso também para dentro da minha geração, que o pessoal meio que agora liberou ser pessimista o tempo inteiro, do tipo, não vejo a hora de cair um meteoro, eu não preciso trabalhar mais. Começou toda a questão dos memes, só que a gente leva isso de um bom humor, que às vezes você esquece que é um pensamento pessimista, de, enfim, cair um meteoro para resolver a situação no mundo de trabalho. Acho que a gente não precisa ir para tão extremo. Então, em suma, eu acredito que a gente está aqui para potencializar e vocalizar também as outras gerações. A gente tem muito a aprender, claro, mas eu acredito que dentro dessa pauta colaborativa, e volto mais uma vez a dizer, tirando o melhor de cada um, a gente realmente consegue ser agente protagonista das mudanças que o mercado está precisando, que nem o Ale falou. Viu que o mercado estava excludente com 50 a mais e começaram a criar novas iniciativas e tudo mais. Agora, tinha uma época que eu trabalhei com companhias que falavam, não quero contratar Gen Z. Só que agora se tornou inevitável, porque tem Gen Z de 30 anos. Então, assim, vai ter que contratar Gen Z de qualquer forma. A Gen Z um dia vai ser a geração X, a geração Y novamente. Então, assim, o mundo tem que continuar fluindo e por que não, né? Pegar o melhor de cada geração para gerar esse mundo que eu e o Ale pensamos ali. Esse eu acredito que seja o nosso papel, na verdade. Não vamos ser nós ainda que vamos fazer toda a mudança, porque não é do dia para a noite. Mas eu acredito que a geração alfa chegando, ela também vai ser um respiro para a geração Z, né? É bom sair dos holofotes um pouco. Muito bom. E, gente, a gente está chegando ao fim, mas eu tenho uma última pergunta antes da gente fechar aqui a nossa conversa, e é o seguinte, né? Se vocês pudessem produzir uma pequena faísca, uma única faísca em quem aqui nos escutou, quem nos assistiu, né, de reflexão, de provocação, né, deixar como uma faísca, como um incômodo, como você trouxe, talvez, Leti, que faísca ou incômodo seria esse? Eu acredito que
A faísca principal que eu gostaria que as pessoas levassem aqui da nossa conversa é uma pausa para reinterpretar qual é o papel do trabalho na sua vida. Acho que a gente discute muito modelo, a gente discute muito o sistema, a gente fala muito da sociedade, e acho que são fugas discursivas para a gente não olhar para si muitas vezes, né? Por muito tempo, o mundo do trabalho foi guiado por discussões que perguntavam qual era o papel da vida no trabalho, ou seja, qual é a minha experiência dentro do escritório, dentro da produção. A vida era circunscrita ao trabalho, ela está lá dentro, e eu estou discutindo como é que você vai ser feliz, já que você vai ter que ficar nesse lugar. E acho que a gente está preparado para mudar um pouco essa discussão e agora começar a perguntar como é que o trabalho se circunscreve à vida, né? Se a gente começa a ter mais autonomia, mais flexibilidade, menos imposição, qual é esse seu trabalho que você vive? Você consegue cumprir com compromissos, você consegue se comprometer, você consegue se desenvolver, você consegue negociar, você consegue sair da cama num dia que você está muito de saco cheio, mesmo que não tenha um problema. Então, esse olhar para qual é o papel do trabalho dentro da sua vida, eu acho que é a faísca principal hoje, quando a gente para de tentar falar sobre qual é o papel da vida dentro do trabalho. Então, essa, para mim, é a reflexão mais importante. A minha seria se perguntar quem eu sou, até onde eu realmente me conheço. É um convite para você olhar para dentro de si e ver como que você anda se definindo e reavaliar. Eu preciso me definir? Eu preciso nomear? E muito mais além do trabalho, porque como a lei já provocou a gente olhar para esse lado mais do quem nós somos além do trabalho, eu vou provocar quem nós somos apesar do trabalho. Quem você está sendo, né? Quem você é fora do horário comercial? Você é essa pessoa durante o horário comercial ou você perde todas essas ambições, essas vontades, né? O que você está buscando? Quais são as respostas que você já encontrou apesar do trabalho em si, né? Quem é você na sua essência? O que te faz feliz? Não o que te faz produtivo, porque nem tudo que faz a gente feliz é necessariamente produtivo. E é uma pergunta que eu tenho muito, muito mesmo, vem de um lugar pessoal, eu trago essa provocação, tenho me feito quem eu sou, apesar hoje do meu crachá, apesar das minhas responsabilidades, o que eu amo, o que me faz bem, o que eu preciso ter mais na minha vida, o que é o meu respiro, né? Então, eu acredito que essa é a minha faísca, convidar as pessoas a se autoconhecerem, a se olharem como pessoas, não como números, não como crachás, não como nada, como pessoas mesmo que estão aqui, carne e osso, respirando, passando pela vida, quem você é. E isso é para você, não precisa falar para o outro. Eu sou assim, eu gosto de roxo. Não, quem você é, porque você saber disso meio que dirige, né, você para tantas decisões importantes da nossa vida. Eu acredito que decisões de carreira, decisões financeiras, decisões familiares, se a gente não se conhece, tudo parte do autoconhecimento. Se a gente não se conhece, sempre vai rolar aquela vozinha na cabeça que fica, eu deveria ter feito, é assim mesmo, eu poderia estar mais feliz. Então, nos conhecendo é uma maneira de ter respostas mais assertivas com a vida mesmo. Então, é tirar esse tempo. Eu sei que a rotina de todo mundo é pesada, a minha é pesada, mas eu acredito que tirar um tempo para se ouvir também é importante. Não é sobre ouvir os outros, fazer mudanças no sistema, ser revolucionário, participar de protestos, sei lá o que as pessoas fazem atualmente. É se olhar mesmo. Quem sou eu? Sem tentar se apresentar sem o seu crachá. Esse é o desafio. Eu aproveito, então, para fazer uma combinação das duas respostas que eu escutei de vocês, né, no momento em que, eventualmente, você que nos escuta reflete sobre sua relação, ou ressignifica a sua relação com o trabalho, talvez valha a pena pensar que nem tudo aquilo que você cria com todos os seus talentos precisa ser um produto. Você pode fazer por mero prazer, por mera satisfação, e você não precisa ter uma relação de troca monetária ou algum tipo de recompensa.
porque às vezes é isso que está faltando no mundo, né? A gente fazer como um amador, né? Não como um profissional, como alguém que ama aquilo que faz e faz simplesmente porque é a produção da sua criação, do seu talento. Então, obrigado, meus queridos. Foi uma conversa que te cortar aqui, porque senão a gente vai noite adentro, né? Eu brinco aqui, vira um podcast do Mano Brown, 3 horas de podcast, né? Mas nós não somos o Mano Brown ainda, né? Mas adorei, obrigado mesmo, obrigado, Alê, obrigado, Leti. Nada. Eu que agradeço. Valeu, acho que foi um ótimo papo, boas discussões, bons incômodos para a gente levar. Espero que quem está nos vendo aí deixe suas perguntas, seus likes, suas interpretações também e continue acompanhando. É isso aí, agradeço então a todos que nos acompanharam, ouvintes, pessoas que acompanham no Spotify e no YouTube. E próximo encontro, já vou anunciando aqui, dando um spoiler, eu volto a um tema de pai e filha. Na verdade, a gente começou essa segunda temporada com uma mãe e uma filha, e estamos agora caminhando com um pai e uma filha. Então tem essa interseccionalidade familiar, a parentalidade, além de um tema que é interessante para muitas pessoas. São, né, 2 pessoas que também trabalham juntas, formando e promovendo influenciadores de negócios. Então tem esse outro tema que a gente também vai explorar aqui, sempre lembrando que o Age Free World é um espaço onde a gente não combate só o etarismo praticado contra todas as idades, mas também a gente tem a oportunidade de ter conversas de verdade, onde a gente se admira, se respeita, se escuta e eventualmente traz propostas diferentes para um mundo melhor para todas as idades. Nós vamos ficando por aqui e até logo mais. Tchau, tchau.